Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu chego com mais uma edição do nosso Dois Toques, aquele programa em que dois comentaristas debatem sobre um tema, e o nosso tema de hoje é a situação do técnico Fábio Matias no comando do Atlético Goianiense, no comando do Dragão. Será que ele já está sob risco? E eu recebo para essa edição do Dois Toques mais uma vez meu amigo, meu companheiro Charlie Pereira. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Gergésio? Um abraço para vocês. Estamos falando para a maior parte de torcedores do Atlético. Saudações rubro-negras aí, todo mundo que se liga aqui na comunidade do futebol 62, né? Vamos abordar esse tema aí. Para mim, ô Gergésio, eu vou de sola já nesses dois toques aqui. O Fábio Matias já está de aviso prévio. Tá aí o Charlie já deixando a sua introdução sobre o tema. Então nós vamos debater justamente essa situação do Fábio Matias. Relembrando para você, torcedor, a campanha do Fábio Matias à frente do Atlético até agora. Ele estreou perdendo para o América em Belo Horizonte, depois ele faz o clássico contra o Goiás no Acioli, perde novamente. Na sequência, ele ganha do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Depois, ele empata com o Curitiba no Acioli, vence o Volta Redonda no Acioli e perde para o Vila dentro do Onésio Brasileiro Varenga. 6 jogos, 3 derrotas, América, Goiás e Vila, ou seja, perdeu 2 clássicos, 2 vitórias, Atlético Paranaense e Volta Redonda e um empate. Então ele tem aí 2 vitórias, um empate e 3 derrotas em 6 jogos. Depois do jogo contra o Vila, o presidente Adson Batista, ele fez críticas à atuação da equipe, às mudanças na equipe também, né? O Adson, para quem conhece já há muitos anos, às vezes ele é dessas alfinetadas no treinador, ficou muito claro, né, que o recado era para o Fábio Matias, e o Atlético tem na quinta-feira agora o jogo contra o CRB no estádio Antônio Ascioli. O Charlie até citou que o Fábio Matias, no entender dele, já está de aviso prévio, e eu queria que você explicasse, então, Charlie, a sua opinião, né, essa sua introdução. Por que é que o Fábio Matias já está de aviso prévio? Eu acho que esses números e esses detalhes que você apresentou aí em relação ao retrospecto dele já são um cenário de que o trabalho dele está pressionado, né? Perdeu 2 clássicos, sendo um deles dentro do estádio Antônio Ascioli, que foi o clássico do Goiás. O outro ele perde para o Vila Nova no último final de semana, né? Num cenário onde foi creditada as alterações que ele fez, né? Como responsáveis pela derrota para o Vila Nova, né? O Atlético faz um primeiro tempo interessante, onde tem mais volume de jogo, cria mais oportunidades, o Vila só se defendendo, né? Mas no segundo tempo, quem o Luizinho colocou em campo fez a diferença. Só pegar o gol do Vila. Todinho, Dodô, depois volta para o Todinho e vai no Bruno Xavier, que marca o gol. Né? 3 jogadores que entraram, né, no segundo tempo mudaram o cenário e mudaram o clássico a favor da equipe do Vila Nova. Enquanto as alterações do Fábio Matias, elas não agregaram. Né? E aí o Adson, Juliés, nós estamos há muito tempo aqui no futebol goiano, no futebol 62, né? O Adson faz uma análise do profissional sempre após cada jogo. Gostei disso, não gostei daquilo, ele errou nisso, ele errou naquilo, o time não ataca, o time defende mal, o time não tem criatividade. Então, assim, antes até mesmo de ouvir o técnico a respeito do jogo, o Adson já analisa o trabalho, né, do técnico, né? Só falta dar para ele ali, aqueles quadros que a gente tem normalmente no rádio após o jogo, né? Nota para o goleiro, nota para o lateral direito. O que você achou dessa alteração? O Adson faz um levantamento do que ele entende do jogo, e nesse levantamento, né, críticas são constantes quando ele não gosta do trabalho do técnico. Né? E ele, nessa entrevista, ele diz assim, ó, quinta-feira ele é o técnico, mas precisa disso, 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 entender isso, isso, isso. Se ele não conseguiu ter esse entendimento, e esse entendimento passa necessariamente por uma vitória, Gervésio, diante do CRB, que está bem acima do Atlético na tabela de classificação, eu imagino que ele será desligado aí, né, após o jogo.
O Watson, ele até já municia os repórteres para a coletiva, né, Charles? Assim, ele já dá, não é exatamente municiar, mas ele já dá muitas perguntas, né? Porque como ele, vamos dizer assim, ele faz a primeira entrevista, até porque o jogo acaba, o Watson já gosta de falar, dá aquele tempo ali do time ir para o vestiário, preparar o local da coletiva. Quando o treinador vem, o Watson já falou. Então, o repórter que fica atento, né, o repórter que está prestando atenção na jornada, né, Charles? Às vezes o repórter não está muito ligado também, mas o que está prestando atenção na jornada, ele já tem muitos subsídios para ir para a coletiva com o treinador, né? Porque o Watson já, por exemplo, ele já deixa, ele já dá muitas deixas, né, ali para o repórter. Cada um tem uma pergunta, dá para pegar umas três, assim, ó, os mais espertos, dá para pegar umas três perguntas só em cima dessa fala do Watson. Eu também vejo nessa mesma situação. A questão, eu senti o enredo agora um pouquinho diferente, sabe, Charles? Porque normalmente o Watson elogia o treinador quando ele chega nesse momento. Fala, olha, ele é muito trabalhador, os treinamentos dele são muito bons, mas a gente está precisando fazer uma avaliação interna. Dessa vez o Watson já foi por outro caminho, né? Ele já fez as críticas, ele já foi direto nas críticas e cravou, acho que a frase-chave do Watson neste caso é essa que você citou. Quinta-feira ele é o treinador. Quinta-feira, né? Vamos dizer assim. É o vestibular do, do Fábio Matias a esse jogo contra o CRB. E você concorda com ele, Adson, o Charlie? Você concorda com o Adson? Porque uma coisa é a gente ler o que o Adson está falando, a outra é a sua visão. Para você, esse aviso prévio que você citou que o Adson deu ao Fábio Matias, ele é um aviso prévio justo? O Gilésio, claro que se sou eu na condição de presidente do Atlético, conduziria, imagino que você também, de uma maneira diferente, né? Essa cobrança ou essa pressão para cima do técnico de reverter o quadro. Mas eu também não gosto do trabalho do Fábio Matias, não. Acho que ele agregou muito pouco em relação ao trabalho do Tencate, que era um trabalho que não sofria ameaças, né? Pelo menos naquele momento em que ele se desliga do Atlético para aceitar o convite do Juventude e ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu não gosto do trabalho do Fábio Matias, mas eu também faço uma ponderação de que o elenco não está respondendo bem, né, do ponto de vista técnico, né? Grande jogador, talvez, desse elenco do Atlético, no que diz respeito ao que a gente já viu jogar com essa camisa rubro-negra, é o Shailon. O Shailon entra nos jogos e não muda o jogo, né? O Caio Dantas, muito tempo no departamento médico, está voltando agora, ainda não é o Caio Dantas que o Atlético achou que tivesse contratado, né? O Adson sofreu aí, eu falo, o Adson, o Atlético sofreu com contusão do Marcelinho, o Potker, hora contundido, hora jogando, já deixou o clube, né? O Haldner está saindo agora. O sistema defensivo do Atlético, ele tem ali os laterais que pouco agregam, né, ao jogo ofensivo do time. Hoje os laterais, se eles não agregarem ofensivamente, o time fica com uma limitação eterna, né? O Fábio Matias talvez tenha vivido parte de um problema que é o gol do Atlético, né? O Atlético já passaram 5 goleiros aí pelo gol do Atlético nesse ano, né? Deixa eu voltar para você uma pergunta, Gerlieser, porque o Watson citou uma coisa legal também na entrevista. A entrevista dele vai pela seriedade, pelas críticas e vai também, às vezes, por alguns termos engraçados que ele utiliza. Ele diz que ele é o terror do sindicato dos técnicos, né? É, O povo que eles não não gostam pode dele. dizer nada. O Eu, Atlético está. eu, eu O imagino Atlético como deve ser, ô Charles, o bate-papo do é, WhatsApp, do grupo de treinadores, deve ter, né? Grupo de treinadores no país, vários grupos, inclusive. Como é que deve ser assim que chega as notícias lá, né? Treinador do Atlético é demitido. Como deve ser a interação entre os técnicos, os que já passaram, os que nunca passaram, né? Porque com certeza eles têm os bate-papos entre eles. Deve ser uma conversa interessante. uma coisa que eu tenho praticamente certeza é que a entrevista do Watson era compartilhada nesse grupo, né? Essa entrevista agora do pós-clássico do Vila Nova certamente foi compartilhada no grupo lá e certamente deve ter ali um clima, digamos, de saia justa, porque o Fábio Matias deve estar no grupo, né?
outros técnicos que trabalharam no Atlético, certamente. É. Mas o Atlético, caso não avance o trabalho do Fábio Batista, claro, a gente que torce para que dê tudo certo com o CRB, que ele continue como técnico e consiga melhorar o Atlético aí. O Atlético, lembrando, informando aqui, ele tem 3 reforços para a próxima janela, que é a partir do dia 10 de julho. O Ezequiel Han, meio-campista argentino, tem o Kelvin, que voltou lá do futebol da Coreia do Sul, e tem o lateral Valdir Júnior, contratado agora, né, pelo Atlético junto ao Confiança, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. E Mas, pode ter um Gerlésio, quarto, já né, teve... Charles? Pode ter um quarto, Qual? que o Jorginho está na transição. Gerlésio, assim, seria, evidentemente, ele estando em condições, um reforço, né? Tem que ver a questão técnica. Mas eu conversei com pessoas do Atlético, com o Bruno Daniel, que é o diretor de comunicação, conversei com o próprio Adson Batista, num determinado momento, um pouquinho mais atrás, eu vejo com pouco provável a utilização do Jorginho, né? O tempo vai trazer essa resposta, né? Tomara que ele possa se recuperar aí, o Jorginho. Mas começou o ano com o Guanais como técnico, demitido. Vem o Tencati, Cláudio Tencati, que se demite para ir para o Juventude. É. E agora o Fábio Matias. Desses 3 técnicos, né? O Tencati foi o melhor trabalho? Olha, eu penso que o Tencate estava começando a engrenar, Charles. Dois aspectos que eu vejo a situação. Assim, eu não considero o trabalho do Fábio Matias inteiramente ruim. Não considero. Para mim, o Fábio Matias conseguiu dar algo ao Atlético que os outros não tinham conseguido no nível que ele conseguiu, que foi dar uma estabilidade defensiva. O Atlético passou 3 jogos sem tomar gols. Contra o Vila, o Atlético fez um bom jogo defensivo. Teve uma falha naquele lance do gol, mas de um modo geral, o sistema defensivo do Atlético se comportou bem contra o Vila dentro do Honesto Brasileiro Varengo. Foram raríssimas as oportunidades do Vila, oportunidade clara mesmo, basicamente foi só o gol. E a outra que foi na saída errada do Maranhão ali, que nem é um erro tático, né? Que é um erro individual do jogador. Então, para mim, o Atlético teve essa evolução. O que o Atlético não conseguiu no segundo tempo, principalmente com o Vila. No primeiro, o Atlético não conseguiu o último passe. No segundo tempo, o Atlético não conseguiu jogar. Mas defensivamente, para mim, o time do Atlético evoluiu com o Fábio Matias. Estava evoluindo com o Tencate, quando ele pede para sair. O Atlético tinha 2 jogos também que ele não tomava gols, era o Novo Horizontino e Avaí, quando o Tencate pede para sair. Depois o Fábio Matias chega, parece que se perdeu tudo. Passaram-se 2 rodadas, o Atlético volta a conseguir encontrar essa estabilidade defensiva a partir daquele jogo contra o Atlético Paranaense. Então, para mim, tinha esta evolução. Mas uma coisa que fica muito, para mim, muito evidente nessa situação, Charles. Será que o problema do Atlético é treinador? Porque o Atlético não foi G4, cabeça da Série B, com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. No Goiano não consegui bem, por exemplo, o Guanais está muito bem no Mirassol, né, que é o mesmo Guanais que não servia ao Atlético, está fazendo um trabalho bom no Mirassol. O Tencate, é, com o Tencate, o Atlético era um time de meio de tabela. Com o Fábio Matias, o Atlético continua sendo um time de meio de tabela. Então, assim, será que o Atlético não é hoje um elenco? Eu não vou falar nem só do elenco, mas vou falar do coletivo, o time funcionando. Será que o Atlético não é mesmo um time de meio de tabela? E aí essa exigência para que seja maior, ela não aconteceu com ninguém, né? O Atlético não foi um grande time até agora com ninguém na temporada. Então, será que o culpado é mesmo o treinador? O, Outra questão, assim, também, em relação à entrevista do Atos, que acaba direcionando aí o noticiário do Atlético, isso sempre foi assim, né? Inevitável, né? Ele que fala pelo clube, né? Até mesmo ao criticar o técnico, o jogador, ele está direcionando uma pauta, né? Para nós que analisamos o noticiário, entender se ele está certo, se ele está errado, se é exagerado ou não. Uma coisa que ele disse também e eu acho muito uma estratégia, em alguns momentos, para desviar o foco da derrota, né? E não é só o Watson que faz isso, não, a maioria dos dirigentes faz isso, né? Ele começou a destacar a falta de dinheiro na comparação com grandes. E o cenário do Atlético, Gerlier, é que o Atlético perdeu um clássico para o Vila, que tem menos dinheiro que ele,
Ele está atrás do Vila na tabela de classificação, e o Vila tem menos dinheiro que ele. Ele é eliminado pelo Anápolis no Campeonato Goiano, que tem muito menos dinheiro do que ele. E ele é eliminado pelo Retrô, que também tem menos dinheiro do que ele. Né? Nesse momento, a briga do Atlético não é com o orçamento do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, do Fluminense, é com o orçamento de times como o Vila, a Ferroviária, o Operário, o Retrô, o Anápolis. E nessa Série B, né, Charles, se o Atlético não estiver no G4 do orçamento, ele está brigando muito perto, né? O Atlético não é orçamento segunda página de tabela, isso com certeza, né? O Atlético está lá entre os 6, 7 orçamentos da Série B, com certeza, não resta dúvida em relação a isso. Então, realmente, o Atlético tem um rendimento aquém da sua folha. O Atlético, vamos dizer assim, os pontos que o Atlético conquistam estão entre os mais caros da Série B. Se você pega o dinheiro que se investe pelo ponto que faz, com certeza o ponto do Atlético é um dos pontos per capita mais caros da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar então, né, Charles, ver o que é que como vai ser o desfecho. Imagino, assim como você, esse jogo contra o CRB, um jogo decisivo para o Fábio Matias e, claro, para o Atlético também. Né? O Atlético, se ele quer buscar alguma coisa ainda nessa edição da Série B, alguma coisa que eu falo é acesso, o Atlético tem que fechar esse primeiro turno, que restam 5 jogos até agora, de perto dos 30 pontos. Né? Se fechar ali de 25, 24, aí é muito difícil, porque você vai para o segundo turno tendo que fazer 40 pontos. Aí aconteceu em 2023, fez 38, mas não é fácil acontecer toda hora. Obrigadão, Charles, por mais essa participação aqui no Dois Toques. É sempre um grande prazer receber você aqui no Futebol 62 e as suas ideias ajudam a gente a esclarecer muitos temas, né, e muitos assuntos referentes ao futebol goiano. É um prazer mais uma vez, Eliezer. Vamos voltando aí ao longo dos próximos dias com mais uma edição aqui dos Dois Toques, né? E vamos saber se o aviso prévio do Fábio Matias vai para a gaveta ou se ele vai ser executado. Exatamente, vamos ver o que o pessoal do RH vai definir. O RH, nesse caso aí, são os jogadores dentro de campo contra o CRB. E para você, internauta que acompanha o Futebol 62, meu agradecimento, meu abraço, minhas sinceras palavras de carinho a vocês que vêm ajudando o nosso canal a crescer bastante. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.